A graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um Na Mesa Podcast. Hoje com uma presença muito esperada. Essa foi uma das mais esperadas. Já tem uns 2 anos que a gente está conversando ali, preparando o ambiente. A gente tentou trazer um pãozinho de queijo verdadeiro, mas não deu certo. O queijo não era o... Não era. Está conosco. Ô, Glória. Ô, Glória. Está conosco o nosso pastor, Lucas Aredes. Boa noite, pastor. Boa noite, gente. Tudo bem? Paz do Senhor, gente. Tudo bem? Que bênção estar aqui. Uma alegria, viu, mais pastor? uma alegria. Que oportunidade, né? Que o Senhor reserva para nós. Glória a Deus. Vamos embora. Vamos embora. Bora. Pastor, eu queria já começar. A gente antigamente dizia que era a pergunta mais difícil, mas parece que mudou. Depois de mais aulas. Depois de umas aulas aí a gente aprendeu que não é tão difícil. Quem é o pastor e quem é a pessoa do Lucas Aredes? Ô varão. Né? Boa noite a todos aí novamente, Pai do Senhor. Rapaz, nós somos servos, né? Chamo Lucas, sou casado com a Geisiane, 2 filhos lindos, Davi e Nicolas. E somos lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Deus nos plantou nessa terra tão linda aqui. Viemos com um objetivo profissional e Deus, na verdade, os nossos planos não são os planos de Deus. E Deus pegou a gente que era tão improváveis e nos levantou para hoje nós estarmos servindo, né? Servindo a casa do Senhor, cuidando de ovelha, que isso é gratificante demais. Mas é isso aí, um bom mineirinho aqui nessa terra linda, feliz demais com tudo que Deus tem feito. A minha casa, todos nós servimos ao Senhor com muita alegria na Igreja Batista da Lagoinha, uma igreja que foi um divisor de águas na nossa vida pessoal. Eu chego na Igreja Batista da Lagoinha com uma estrutura de casamento acabado, a vida totalmente perdida, mas era um processo que Deus estava estabelecendo, um propósito que Deus estava fazendo. E aí, quando Deus entra no negócio, o mistério é forte, né, varão? Forte. Deus pega improváveis, levanta e assim vai. Glória a Deus. Amém. Pastor, aí o senhor deixou uma coisa curiosa, né? Como foi que o senhor veio parar aqui e como foi a tua conversão? Varão, na verdade, eu sou filho de pastores da Assembleia de Deus. Então, eu sou cria da Assembleia de Deus. Né? Meus pais são pastores em Belo Horizonte. E eu vim com um objetivo profissional. A gente trabalhava numa empresa, eu era comercial de uma empresa. E essa empresa necessitava abrir uma filial aqui no Rio Grande do Norte. E a gente veio para cá para fazer esse processo, começar esse trabalho. E aí as coisas foram acontecendo e estamos aqui até hoje. Já vamos para 10 anos, vamos fazer 11 anos. 11 anos de Natal. Tá gostando da terra? Meu Deus, não volto mais não. Desde quem bebe dessa água, né? Ô, Arão, toda profecia que eu recebo, eu falo assim, você tá plantado lá, você não volta mais não. Então, tá plantado, acabou. Só visita, né? Só visita. Fala assim, Senhor, me dá uma palavra para Orlando, Senhor. Tá plantado aí, vai ficar aí, vai morrer aí. Pastor, aí o senhor nasceu no Evangelho, filho de Nascemos no pastores. Evangelho, filho de pastores, criado na igreja, músico, a vida toda músico. Nunca no coração gerado algo pastoral. Meus irmãos são pastores, minha família da minha esposa toda pastores, mas meu coração, varão, nunca era algo que não queimava, mas não era um plano meu, né? O plano de Deus, ele é... E aí precisou Deus, eu chegar no fundo do poço, para Deus pegar e levantar, e aí começar todo um processo. E foi a coisa mais linda, varão. Se for contar o testemunho é grande, mas foi muito lindo, foi muito lindo. Então hoje o senhor, diante disso, hoje o senhor desfruta de viver aquilo que o senhor preparou para a sua vida. Hoje pastoreando a igreja, a gente estava conversando aqui nos bastidores, muita gente. Muitas demandas, certamente. Rapaz, eu tenho uma pessoa que foi muito importante nessa caminhada, né? Tirando a família, foi o nosso pastor Paulo Barreto, que hoje não está mais aqui como nosso regional, ele foi embora para os Estados Unidos. Mas ele foi uma peça muito fundamental nesse meu processo, porque quando eu chego na Lagoinha, eu chego numa situação, um casamento bem destruído, e a gente precisando de cura mesmo, coração, cura para a alma. E o pastor Paulo foi muito usado por Deus no sentido de um olhar profético.
Ele ouviu a nossa história, via a condição que a gente chegava, porque eu mergulhei mesmo, no fundo mesmo, do mundo. E ele olhou e falou assim, cara, você é um pastor. Eu ri, pô. Eu sou um pastor? Esse homem tá ficando doido. Esse homem ficou doido. Ele falou, não, vocês são pastores. O que Deus vai fazer na vida de vocês é muito grande. E aí, a palavra você recebe, mas ao mesmo tempo você não fala, não, eu não pegava no microfone, varão, pra subir num palco, varão. Eu não tinha coragem. O senhor já era músico? Já era músico, mas sempre bastidor, até na igreja mesmo, local lá, com meus pais, sempre bastidor. E aí, só que hoje eu fico analisando os 8 anos de caminhada com o pastor Paulo. Sim. E eu vejo como que Deus foi trilhando. Porque eu lembro que teve uma vez, já tinha quase um ano de Lagoinha, e ele falou assim, a partir de semana que vem, toda terça-feira você vai comigo para Mossoró. Você vai dirigir para mim. E eu saía daqui toda terça com ele e era um discipulado. Eu achava que eu estava dirigindo, mas eu estava sendo discipulado. Então ele me ensinava muita coisa nessas viagens. A gente ia, às vezes era a abertura de uma igreja em Mossoró, um desafio gigantesco. Às vezes uns tumultos, algumas coisas para resolver. E às vezes ele voltava chorando e eu chorava junto, mas estava ali constantemente aprendendo algo. E aí eu olho isso tudo hoje e falo assim, escola. Foi uma escola, foi um discipulado. Legal. E aí Deus nos proporcionou, há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, isso já eu bem envolvido na sede da nossa igreja, Deus nos proporcionou assumir uma igreja, que aí foi um novo desafio também, né? Chegamos diante do Senado de Lagoinha, Zona Norte, uma igreja ainda estava muito reservada ainda, muito pequena pela região, e o pastor local que estava adoeceu, aí o pastor Paulo, cara, não tenho ninguém para lá. Vá para lá, fica uns 2 meses lá, segurando as pontas até a gente levantar. De lá, 2 meses virou 2 anos e meio. Pela glória de Deus, pela graça de Deus e, cara, só aprendizado. Eu falo verdadeiramente para vocês. É algo de improvável mesmo. Deus tem um negócio com o improvável que é uma coisa incrível. Muito feliz por esse tempo que Deus fez, né? Eu tenho a gratidão. Gente, eu sou apaixonado por Jesus. Sou apaixonado de verdade. Eu sou louco por Jesus porque quando eu não tinha mais ninguém, aquela voz no quarto falou, não, agora é comigo. Agora você entendeu. Pastor, desculpa, cortei teu raciocínio. Não, pode. Diante de tudo isso, pastor, pra gente já dar uma caminhada aqui, eu sei que a gente vai passear pela nossa vida, depois a gente entra no tema, depois a gente sai, depois volta de novo. Mas, diante de tudo isso, o senhor se considera improvável, mas escolhido. E pra gente fazer uma ponte com o tema, o senhor se vê como um homem perdoado por Deus nesse sentido? Caramba. Porque assim, o amor dele nos constrange. Eu falo muito, Ed, que eu caminhei na igreja durante 20 e poucos anos, criado na igreja. Só que quando você é criado na igreja, você geralmente não tem uma essência. Tem algumas pessoas que não têm uma essência de conhecer verdadeiramente a Cristo. Eu era uma pessoa assim. Eu era crente, filho de pastor, religioso, músico, mas eu não tinha uma experiência com Jesus. Às vezes eu falo isso, às vezes tem muito crente que precisava viver experiências com Jesus. Precisava ver aquela luz. E quando eu estava nesse abismo que eu falei agora há pouco, foi ali que eu encontrei o amor de Jesus. Então eu passei muito tempo como religioso. Mas com um novo convertido tem pouco tempo. Com um conhecedor da essência do amor de Cristo. E esse amor, ele é perdoador demais. Porque ele vai pegar você, igual no meu caso, que larguei tudo, que fui pro mundo, que fiz tudo de errado. Ele vai pegar, vai olhar para você e vai falar assim, tem misericórdia aí, tem graça aí, tem perdão aí. Basta você querer. Pastor, eu estava conversando esses dias com um dos meus filhos. Eu também sou filho de pastor e aí a gente... também, né?
a gente passa por um dilema muito grande, né? E eu estava conversando isso com meu filho esses dias, né? Minha filha também. Ela falando sobre as expectativas, né? Do futuro e tal. E aí eu fiz um questionamento a ela, que eu aprendi aqui nessa mesa, inclusive, né? Conversando sobre, ele disse assim, você sabe que não existe neto de Deus, né? Na Bíblia, não existe. Na Bíblia não tem isso, não é porque você é filho de crente que você é neto de Deus. Ou você se torna filho dele, ou você é bastardo. É isso aí. Ou você não faz parte da família, né? E aí, nesse questionamento, né? Pode-se dizer até filosófico, para os meninos filosóficos, porque começa a ver essa questão da essência, da verdadeira identidade. Será que eu estou lá porque eu reconheço que eu necessito disso? Né? E aí um dos pensamentos sobre isso eu não lembro quem fala isso, eu acho que é C.S. Lewis, fala que a parte da identidade da fé cristã é entender o perdão de Cristo, né? Se você não se sente perdoado, você não vai perdoar, e aí o princípio da fé está distorcido, né? E aí nos dias atuais, pastor, o senhor falou uma coisa interessante sobre cura, né? Então, fomos curados, houve todo um processo de cura e tal. Hoje o senhor é pastor, hoje o senhor lidera pessoas, consequentemente pessoas que também chegam feridas, sim, né? Como é esse desafio hoje de passar, ensinar sobre o perdão para pessoas que se diz ser cristã e não entendem sobre o que é isso? Rapaz, o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre o perdão é que o perdão ele não é emocional. O perdão é espiritual. O perdão não é algo de emoções. O perdão vem do espiritual, cara. É janela de céus abertos quando eu entendo que eu liberando isso, eu estou abrindo um céus sobre a minha vida de uma proporção imensa. O primeiro ponto é a gente entender o que Deus fez por nós. Né? Lá, eu até anotei aqui, ó, em Hebreus 8:12, vai estar escrito, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembro mais dos seus pecados. O Senhor está nos perdoando. Em Efésios 1:7, não temos a redenção por meio do sangue, nós nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. O perdão que nós recebemos, não merecedores, esse perdão que nós merecemos, que nós recebemos de Deus, ele, a partir do momento que eu gero ele para replicar nas pessoas, eu estou gerando o coração de Deus em mim. Sim. Eu estou gerando algo espiritual em mim. Eu estou manifestando os céus abertos. Por isso que quando você fala de ovelhas, e são vários casos de gabinete que você... Eu recebi uma irmã esses dias e ela falou assim, pastor, escuta esse áudio da minha nora aqui. Eu falei, sangue de Jesus. Lá vem. Ei, mas a nora estava possuída por Satanás, varão. Ela estava acabando com a sogra e eu falei, sangue de Jesus, repreenda agora. Aí ela, viu, pastor, olha aí, o que eu fiz para essa mulher? O que eu faço, pastor? Peço Deus para matar. Eu falei assim, não, você vai ligar para ela agora. Ela olhou para mim assim, eu ligar para ela? Eu falei, vai, nós vamos ligar para ela aqui agora, você vai pedir perdão para ela. Você vai falar com ela assim, me perdoa, eu te amo como uma filha, não quero o seu mal. A menina não era crente. Ela meteu o telefone aqui no vivo, a voz tremendo de raiva. A voz da menina atendeu, a menina ela falou, olha, eu tô te ligando aqui, tô com o meu pastor, tô te ligando aqui com o coração aberto para dizer que eu te amo como uma filha e eu queria te pedir perdão, porque eu jamais quis seu mal. 15 dias depois, essa jovem estava aceitando Jesus, junto com o esposo, filho dessa senhora. Porque o perdão abre céus. O perdão abre céus. Por isso que eu falo isso sem medo de errar. Não tem nada a ver com emocional, gente. Tem a ver com espiritual. Você não sente vontade de perdoar, né? É uma decisão. A gente pastor, quando... É uma ideia hipotética para a gente
aprofundar mais ainda no tema. Quando a gente pensa que quando eu perdoo, eu estou fazendo algo que está matando a minha vontade e vejo isso como... me está fugindo da expressão. Mas quando eu trato o perdão como algo que partiu de mim, eu sou muito bom, eu perdoei, eu erro. Dentro dessa... Porque o perdão não é sobre a pessoa, né? É sobre mim mesmo. Então, aconteceu algo entre nós dois. Eu libero um perdão e eu resolvo perdoar e eu resolvo seguir adiante, não por você, por mim. Sim. Você carrega o que você achar melhor. Mas eu, por mim, com a minha mente sarada, curada em Cristo, o perdão não se remete ao outro, o perdão se remete a mim. Se há qualquer tipo de ego da minha parte, ou se eu me acho por perdoar... Tá fora do sentido. Já não tem sentido o perdão. Tá fora do sentido, porque se o propósito é gerado no coração, não tem por que ter orgulho. Sim. Ah, eu perdoei. Não. Eu posso estar enganado, é só uma ideia também. A gente meio que, durante muito tempo, a gente... É complicado se trazer um diagnóstico sem trazer uma solução. Mas o perdão talvez tenha chegado para nós cristãos como algo que eu estou perdendo. O senhor vê assim também? Não. Porque assim, há uma dificuldade em perdoar. Há uma dificuldade, sim. E o senhor colocou que quando eu perdoo, me aproximo de Deus. Eu trago Deus para a minha vida. Eu abro os céus. Eu abro os céus. Logo, não é uma vontade pessoal. Não é a minha personalidade me faz perdoar. Não é algo, é o próprio Deus em nós. A vida do crente, nós que somos cristãos, a nossa vida é uma vida de renúncia e de propósito. E a fidelidade com Deus. São 3 pontos aí, são 3 pilares, né? Renúncia, propósito e fidelidade. Se eu carrego essas 3 características no meu coração, eu sou um crente perdoador. Se torna uma característica da fé que se torna um subtítulo, vamos pôr assim. Se eu vivo uma vida de renúncia, porque eu sou crente, eu vivo uma vida baseada nos propósitos que Deus tem para mim e sou fiel à palavra, eu não vou ter dificuldade. Não vou ter dificuldade de perdoar. Posso tomar um tapa na cara que eu vou abraçar e falar glória a Deus. Aí existe também, além desse pensamento que o pastor Ed falou, existe também uma questão de causa e efeito, né? Mateus 6, Jesus disse o seguinte, você deve perdoar, porque senão o Pai não tem como lhe perdoar. Né? Aí a causa e efeito. Como isso é sério, né, bicho? Olha a oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Isso é sério demais. Perdoa as nossas ofensas. Olha o que você está falando. Senhor, perdoa as minhas ofensas, porque eu perdoo todo mundo que tem me ofendido. Pera aí. Isso é sério. É tão sério isso aí. Paulo escrevendo aos Colossenses, eu acho que é o capítulo 3, salvo engano, vou dar uma pesquisada aqui, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, ele exorta os cristãos, né, lá de Colossos, a lembrar que eles foram revestidos, ele vai dizer, de paz, de mansidão, bababá. E ainda digo mais, vocês precisam perdoar. E aí, ou seja, o perdão do cristão faz parte da fé que você defende. Da vida de renúncia, propósito e fidelidade. Né? Porque, partindo desse princípio, o Darcio entender pelo que o senhor está falando, que por eu ser perdoado, eu tenho pura obrigação de perdoar. A não ser que eu não entenda o que é perdão. A não ser que eu não entendo o que eu recebi. Exato. Aí não valorizam, né? Não valoriza. Agora, o senhor foi cirúrgico. O perdão tem a ver com eu ter esse entendimento. Isso aí. De que eu fui perdoado. No Evangelho de Mateus 18, lá no capítulo 21, Jesus está fazendo o discurso dele ali, eclesiástico, para a comunidade. Na verdade, ele está conversando com os discípulos ali para ao convívio social. E o que acontecia ali naquela época? Ali, os judeus, a cultura judaica era muito baseada no dente por dente, olho por olho, ou seja, se você fez comigo, vou fazer igual com você. Tinha até alguns rabínicos que falavam muito sobre o perdão vai até 3 vezes, né? Vamos perdoar 3 vezes. Aí Pedro vai vir. Pedro, gente boa, falando assim, eu vou ganhar ponto com o mestre aqui. Vou dizer que aprendi. Vou falar que aprendi e vou melhorar a situação. Fala, Senhor, aqui o negócio 7 vezes. Aí Jesus vai vir quebrando tudo. O 70 vezes 7 não tem nada a ver com a matemática.
Não é 490. Não. Eu acho que Pedro demorou calculando. Peraí, eu não fiz com o Mon, não. O 70 vezes 7 tem a ver com infinidade. Por dia. Por dia, por hora, por minuto. Assim, por dia. Jesus falou, ei, isso é infinito. Porque Jesus era tão manso, gente. Coração. E a cultura nossa é essa. Nós estamos quebrando. Muitas pessoas estão sofrendo muito por causa da falta de perdão. Muitas pessoas. Tem muita gente que não rompe na vida espiritual. Não vou nem falar da profissional, mas vou falar da espiritual. Porque estão engessadas e presas em sentimentos. Porque ouviram um pastor um dia lançar uma palavra e às vezes o pastor não foi nem intencionalmente maldoso. Sim. Mas aquilo sobrecarrega tanto o coração e a pessoa não consegue liberar aquilo e deixar aquilo embora, que travou. É tanto que quando você vai pregar sobre perdão na igreja, é um silêncio da morte. Você não ouve um glória a Deus. Não, eu tava rindo agora esses dias. Eu preguei sobre perdão. No meio da mensagem eu falei assim, Jesus, o que eu tô falando aqui? O povo não tá nem pra respirando. Quem, né? Pra quem? Varão, quando eu chamei pra frente, varão, umas 50 pessoas. Desrespeitar o dia a dia também, né, pastor? Varão, essas pessoas estão o povo veio pra frente e você via gente chorando, quebrantado. Por quê? Gente presa. Por quê? Falta de perdão é uma prisão invisível. Há um reformador que eu não lembro agora o nome, ele disse que é até fácil, compreensível e fácil você falar sobre perdão, pregar sobre perdão e ensinar sobre perdão. Mas o desafio do cristão é viver o perdão. E aí é onde o bicho pega, né? Eu não gosto de dar diagnóstico, mas a igreja hoje sofre, em específico com esse tema, a gente falar aqui nos bastidores que é um tema difícil, né? Porque assim, isso diz respeito a como você está com Deus. E vamos tratar as áreas das emoções. Vamos lá, vamos falar de sentimento, vamos falar de área profissional. Tem gente, sentimento, relacionamento, tem gente que foi traído e não consegue romper mais. Porque o que Jesus está ensinando sobre a infinidade do perdão é que quando você libera isso, você traz paz para o seu coração. Não é que você precisa conviver, se relacionar, mas é por isso que eu falo muito que se remete a você. Então, se eu libero isso e falo, Senhor, tá liberado. Deixa aí, né? Tá em paz, coração livre, de verdade, né? Sim. O coração limpo. A paz do Senhor entra no nosso coração. Então não existe a possibilidade de eu ter um bom relacionamento com Deus se eu não consigo perdoar. Logo a pessoa também não se perdoa, porque né? não tem paz. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Uma esposa traída, casamento acabado. Se ela carregar esse sentimento no coração, ela vai conseguir ter um bom relacionamento com Deus? Verdade. Talvez culpe até Deus. Talvez culpe até Deus. E ou vai dizer que o cônjuge está usando Deus para justificar o erro dele. Não vai, porque não tem linha para isso. Não tem como eu carregar a paz de Deus no meu coração se o meu coração, um terço, um quarto dele, está com mágoa, está com ressentimento. E aí, por isso que eu falei agora há pouco, e é uma verdade que acontece dentro das nossas igrejas, que tem muita gente que não estão rompendo na vida porque estão presas nessas faltas de perdões. Muitas pessoas, muita gente. Tem vezes que eu recebo pastores no gabinete que eles falam assim, cara, eu tô tão ferido que para mim não desistir, me dê a oportunidade pelo menos de ficar sentado aqui. E você fala assim, cara, você tem um ministério maravilhoso na sua vida. Você vai deixar isso acabar com você porque você não consegue liberar perdão? E o cara olha e fala, pastor, eu não consigo ainda. Porque a ferida é grande, mas tem que encontrar a paz. Não tem que ter o sentimento, né, de vingança, o sentimento de mal. O apóstolo Paulo vai falar até sobre isso, eu até anotei aqui, lá em Romanos 12:19, ele vai dizer assim, olha, amados, nunca procure se vingar, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu que retribuo. Aí no verso 20 vai dizer assim, ó, ao contrário, se o seu inimigo ou quem te ofendeu tiver fome,
dá a ele de comer. E aí? Se ele tiver sede, dê a ele algo de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí eu fui procurar entender o que esse amontoará de brasas vivas, porque na hora que você lê a primeira vez, você acha, é fogo do Espírito. Acho é pouco. É arrependimento. Brasas vivas. No hebraico, o contexto desse verso, esse amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, tem a ver com arrependimento. Você vai gerar arrependimento na outra pessoa. Há quem pega esse texto e diga assim: eu vou perdoar porque Jesus é que vai fazer justiça, ou seja, vingança. Ele vai me pagar. Na verdade, a intenção é exatamente o contrário. Ele já está apostando falando, não, desde de beber, desde de comer, porque isso vai gerar arrependimento. Olha aí, cara, como é que o perdão é. É porque, desculpe se eu estiver falando besteira, como já dizia um grande amigo meu, mas leva a crer que quando a gente faz essa liberação, né? Ou seja, perde, deixar levar, né? Deixar perder, ou seja, deixar de ter a obrigação de cobrar, né? Eu perdi isso aí, tá pago, né? Ou seja, Jesus já pagou. Sim. Fazendo esse link com a cruz. O fato de deixar ir ou perdoar, eu acho que é Hernando Dias Lopes. Ele disse que o perdão é a limpeza da alma, ou seja, é a asepsia, porque daí vem a raiz de amargura, né? Vem tudo, aquelas prisões, porque eu tô preso a uma cédula de cobrar. A falta dele é uma doença, né? Eu acho que essa conclusão é porque a falta do perdão adoece. Adoece. Eu tenho um exemplo de uma jovem, e aí é bem pesado, talvez quem está escutando talvez não vá entender muito, mas essa jovem foi abusada pelo pai. Ela tinha 12 anos apenas, foi abusada, o pai separou da mãe. Na época não se tinha tanta justiça, polícia, não tinha, porque isso é caso de polícia, obviamente, sim, né? Mas ela já estava com seus 40 e poucos anos, e ela durante esse tempo todo nunca avançou na vida. E ela abriu o coração para mim, juntamente com um outro casal de pastores, e falou: eu não consigo, isso é uma mancha na minha vida e eu não consigo romper. E a gente falou: olha, filha, você conquistou através da cruz, através de Cristo, você conquistou um perdão, uma coisa maravilhosa. E existe uma porção de Deus para a sua vida. Porque o que Deus já está fazendo por você é totalmente libertador. Você é liberta, você é livre. Então, eu sei que é uma dor que não consigo mensurar. A carne vai gritar junto com você aqui. A raiva, o sentimento de tudo que aconteceu com você. Mas por você, não por ele, abra a oportunidade de limpar isso com seu coração. Porque você já é liberta. Você é livre. Jesus já pagou um alto preço por você. Você não precisa ser escrava desse sentimento. E ela chorou muito e... Imagino. Rapaz, ela ligou para ele. Ela fez o que eu não imaginava. Ela ligou e pediu perdão e liberou o perdão para ele. Falou: pai, eu te perdoo. E ela teve a ousadia de pedir perdão a ele pelo tempo. Misericórdia. Varão, muito forte, né? Isso é uma crente, varão. Constrange. O que Deus fez na vida dessa menina. Depois de sair, ela... Não, ela é um referencial para nós hoje. Referencial. Ela para nós, ela é uma peça muito importante na nossa igreja local. Amadureceu, cresceu. Porque existe... É o que eu falei desde o início. Existe uma essência nisso, cara. Tenta mensurar a dor disso. E veja um perdão, a pessoa entender que ela é perdoada e liberta por Cristo, e que ela vai fazer o mesmo, que ela vai liberar esse perdão. Olha o cenário de céus aí. No bom sentido da frase, acho que Deus promove, né? Não, Deus olha e fala assim: olha aí. Vem pra cá.
Aí você tá mais próximo. Tá completamente livre. Livre. Então, são esses fundamentos, né? Esses fundamentos da nossa fé, esses fundamentos daquilo que a gente vive, daquilo que Jesus deixou para nós como ensinamento, que nos faz vir aqui hoje e falar sobre isso. Né? Que o perdão, ele literalmente não é um sentimento, não é uma emoção nossa. É algo espiritual. E se cada um aprendesse a conviver com isso, nós tínhamos uma igreja hoje mais sadia, igrejas mais vivas, mais fácil de trazer reconciliação, trazer até mesmo salvação. Eu falei agora sobre essa senhora que a nora se converteu. Tive um exemplo na Zona Norte também. O pai abandonou a mãe, foi morar em outro estado, abandonou. E o rapaz, muitos anos, sofreu com isso. Paternidade, falta do pai. A mesma coisa, foi lá, pediu perdão. Quando o pai dele veio a Natal, depois que liberou o perdão, os dois choraram no telefone. O pai dele se converteu em Lagoinha, Zona Norte. Aceitou a Jesus porque o pai quis viver aquilo que o filho estava vivendo. Então, tudo isso é um encaixe muito perfeito. O perdão é a chave. É a chave que libera as cadeias, né? É uma prisão. O senhor falou isso aí, eu estava tentando achar aqui o texto e eu achei. É exatamente no texto que o senhor falou em Mateus 18. Jesus vai nos trazer uma parábola do credor, né? De dois homens. Sim. Que um é perdoado pela sua grande dívida. Era alta. Né? E aí o seu servo chega. O senhor vai falar sobre isso? Não, mas o texto, tá dentro do texto 70 vezes 7. E aí, quando o servo dele chega, devendo bem menos, logicamente, ele não perdoa. E aí a palavra que eu lembrei que chocou muito foi essa. Eu acho que é o verso 34, diz assim: indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, torturadores, até que pagasse tudo que devia. Ou seja, a prática ou a vivência de não perdoar nos dá legalidade a ser atormentado por tudo aquelas mágoas e feridas que nos corroem, né? Você vê isso é visível no semblante de quem não libera o perdão. O choro não é choro de quebrantamento, arrependimento e recebendo algo dos céus. O choro é de dor, de estar preso a um sentimento. É uma prisão. Eu às vezes, quando tratamos isso na igreja e você vê tantas pessoas vindo na frente, você vê que a pessoa quer se libertar daquilo porque aquilo virou um bicho de estimação. Aquilo todo dia bate no coração, bate na alma, machuca o coração. E a pessoa quer se libertar daquilo e ela precisa libertar daquilo. Eu sei que isso não é algo que a gente consiga trazer como uma receita, mas o Borges colocou aqui uma coisa que é interessante. Você pode interagir com a gente aqui, fazer sua pergunta. Se a gente não souber, a gente vai orar. Procure aqui os universitários. Vai devagar. Mas o Borges colocou aqui que perdão é uma decisão. De fato, perdão é um posicionamento. Diante disso, pastor, para a gente não ser só pragmáticos no sentido da conjuntura atual. E eu sei que isso a gente não pode trazer como uma receita, mas o que é que a gente diria para aquela pessoa que tem dificuldade, que quer, mas ela se sente presa a essa cadeia que prende ela e ela o que é que a gente diria? Qual o caminho? O que é que a gente pode liberar sobre essa vida através do podcast na noite de hoje? Um caminho para que ela se sinta capaz. Varão, tem coisas que só Jesus pode mudar. Na verdade, tudo, né? O caminho é Jesus. O caminho é ele. O caminho. O caminho é ele. Isso aí, eu posso falar isso aqui, não vou citar nomes, mas eu recebi essa semana agora um casamento se acabando, algo bem delicado. E a jovem virou para mim e falou assim: pastor, o que eu faço? Eu falei: filha, tem coisas que vai ser só através de Jesus. É Ele que vai fazer, Ele que vai entrar, Ele que vai mudar. E o perdão é a mesma coisa. Então eu tenho que continuar a minha vida de propósito, a minha vida de renúncia e pedindo a Deus: Senhor, eu preciso liberar isso. Eu preciso que o Senhor me ajude
a conquistar essa excelência, porque eu já recebi do Senhor. Então eu não posso ser preso a isso. Então é algo que tem que ser trabalhado constantemente, mas exige também aquele posicionamento. Sim. Essa decisão que o decisão. Bode falou aqui. O posicionamento. Existem muitas pessoas que perdoam, mas não perdoam. É a boca que está falando. O verdadeiro perdão sai do coração. E o que é perdoar do coração? É literalmente você deixar isso seguir. É deixar aquele sentimento para lá. Então, isso, para trabalhar isso, é a essência da busca, do posicionamento, de se falar, Senhor, eu libero, quero ser liberto disso. Agora me ajude a caminhar diante disso. Me ajude a não cair no sentimento de relembrar sobre isso. E o Senhor faz, O Senhor faz, porque é totalmente espiritual. O Senhor vai abrindo, o Senhor vai... a mente abre, o coração se transforma. É coisas que Jesus que faz. E Ele faz de verdade. Não, eu creio nisso. Eu vi minha esposa, ela participou, no começo do ano, ela participou de uma conferência para mulheres. E aí ela até trouxe essa palavra em um momento lá da igreja e me fez refletir sobre isso. Não é nenhuma receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Mas quando de fato o pastor nos alerta que o caminho é Jesus, eu lembro que ela trouxe essa palavra dizendo que quer começar a entender o que é perdão, começa a orar por ele. Pela pessoa que lhe feriu, digamos assim, ou o causador da ferida, pela causa. Começa a interceder por ele, porque depois de um tempo é impossível você estar intercedendo pela pessoa e continuar tendo mágoa. Você começa a orar por ele. Só ficou muito ruim no jogo mesmo. Então, se não for orar para Jesus matar, fazer justiça, mata ele, né? Prepara e leva. Prepara e leva. Porque até esse entendimento de justiça também se torna distorcido, né? Nós entendemos, o texto sagrado diz que sobre o trono de Deus... Eu lembrei de uma oração, sem cortar teu raciocínio, a irmã chegou pra mim, eu era menino novo da igreja, eu não vou dizer o nome da irmã, irmã Joana, brincadeira, né? Não era outra. Um abraço pra irmã Joana. Irmã Joana, ela chegou pra mim e fez, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, você tá debaixo do meu joelho. Uma ameaça grande. Essa palavra ficou na minha cabeça. Eu era um adolescente de igreja, daqueles bem perturbados. Não era perturbador de Israel, não, era perturbado mesmo da igreja. E eu fiquei pensando, aquela palavra, ela reverberou na minha mente. Eu disse, cara, como é que é isso? Ela dizendo, né? Você está debaixo do meu joelho. Se liga. E eu vivi com isso aí. Eu disse, eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque geralmente, né? Mas eu vivi com isso aí durante muito tempo da minha vida. E em outro momento, uma irmã perguntou para mim se eu tinha algum problema. Eu disse, olha, eu confesso que eu tenho uma preocupação. Estou no joelho da irmã. Eu estou debaixo do joelho dela. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, se isso vai gerar algo ruim. E naquela conjuntura ali, eu precisei liberar perdão. Aquela situação, uma situação mínima. Sim, mas sim. eu precisei liberar a irmã daquela frase que ela lançou sobre a minha vida e me marcou. Na verdade, ela não tinha muita paciência, sabe? Com um adolescente perturbado que eu era também. Não era aquela peçazinha também. Eu me identifico. Mas, então, acaba que o perdão diz respeito também a você liberar. Você precisa ter uma palavra... E eu estava até procurando um versículo aqui, só a receitinha de bolo que a gente estava falando. Olha o que vai estar escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25. E quando estiverem orando, Jesus não está falando para você marcar uma reunião aqui, não, com a pessoa que te ofendeu, não. Jesus está falando assim, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, Jesus era maravilhoso, cara. Quebra as pernas no Se você tiver, imagine Jesus falando isso, cara. Olha, quando você for orar, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Evangelho de Marcos 11, 25. Aí 26 Jesus vai dar a facada tramontina, olha. Mas se vocês não perdoarem, esqueça, também o seu Pai que está no céu não vai perdoar você dos seus pecados. Olha aí. Rápido, tramontina. Então, sobre a receitinha de bolo, olha o que está escrito. E quando estiverem orando, Jesus não está mandando você marcar uma audiência com quem te ofendeu, com quem você está necessitando de algo. Você tem que marcar uma audiência com os céus.
o passo aqui para você alcançar um nível de excelência de perdão está na oração. E está na busca para pedir o Senhor para mudar o coração. Transformar o coração. O meu, não a da pessoa. Sim. De respeito a mim. Diz respeito a mim. Interessante que eu acho que os discípulos fazem essa pergunta. Mas, Senhor, e como é que é? Não, você ora, peça a Deus que Ele vai transformar o seu coração no perdão. Mas é interessante isso, pastor, porque eu acho que foi... O senhor falou esse texto, acho que foi Paulo que escreveu falando sobre de Deus é a justiça, é a vingança, né? Mas entende-se, eu acho que pelo conceito distorcido, né? Que a justiça é o castigo de Deus. Mas na verdade a justiça de Deus está a misericórdia, porque a maior justiça de Deus para com o homem foi na cruz, para que haja misericórdia. Né? Por exemplo, quando a gente vê lá no livro do Gênesis, eu me lembrei agora desse texto, no livro do Gênesis, quando o homem peca, Deus amaldiçoa a terra, amaldiçoa a serpente, mas quando chega para o homem, aí ele desvia a maldição e lança sobre a terra. Não é maldito és tu não, Adão. Maldito por causa do teu pecado, maldito é a terra. Muito amor, né? Ou seja, se cumpre aquele texto que fala que o trono de Deus, né, está sobre a justiça, mas diante dos seus olhos está a misericórdia. Ou seja, em toda a justiça de Deus vai ter a misericórdia. Né? Então a gente esquece disso e acha que a justiça de Deus é vingativa no conceito de castigo. E aquilo que a gente leu em Romanos 12:20, que quando você atenta para esse passo do perdão, você está gerando no próximo o arrependimento. Sim. Aí o verso 21 vai dizer assim, de Romanos 12:21, não se deixe vencer pelo mal. Olha aí como é que isso é forte. Rapaz, isso é muito profundo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença aquilo que é mal pelo bem. Se eu não pratico o perdão, eu estou querendo considerar o mal. Considero. Tá Deus, tudo aí, né? Deus falou Tá isso para tudo aí. Deus falou isso para Caim, né? Ó, o mal tá na porta, cabe a você dominar. Não é eu que vou mudar isso. Esse posicionamento é muito forte, mano. E é um fato. aprendizado diário para nós, como crentes. Estou falando desse testemunho aí dessa pessoa da sua igreja, que hoje é referência, me fez lembrar aqui também do texto de José. O coração de José, ele passou por processos. Grandes. Profundo. E agora eu fico imaginando a cena de José diante dos irmãos e ele tinha que tomar uma decisão ali. Eu vou pegar a deixa aqui do irmão que falou que perdão é decisão. Ele tinha que tomar uma decisão. Mas ele já vinha sendo transformado e trabalhado para aquele momento. Ele poderia vencer pelo mal. Tava com todas as ferramentas aí na mão. Agora E você está nas minhas mãos. Ele tinha um certo direito. Tinha. Né? Aos olhos carnais nossos aqui, tinha. Como é que estava o coração daquele cara naquele momento que vê os irmãos assim falando Agora chegou a minha vez. E aí eu faço aquela pergunta de jardim. Essa decisão ele tomou naquele momento ou ele já tinha tomado antes quando mandou chamar? Boa pergunta. É isso que eu te digo. Boa pergunta. Ele vinha sendo... José viveu um propósito ali, né? José era crente, né? José era... Acho que depois daquela prisão ali, mano, acho que dali pra frente, ele era muito crente. Muito crente. E ele começou a viver um propósito que Deus gerou ali na vida dele. Tudo que ele viveu, acho que quando ele chega ali, ele já estava... Eu acho interessante que o texto diz assim, olha, meu pai, os irmãos, né? Meu pai falou que era para você perdoar. E eu fico pensando, cara... Eu confesso que eu fico pensando o que é que se passou no coração de José. Porque como a gente disse aqui, aquela era a oportunidade, humanamente falando, era o revide de vencer pelo mal. Só que não... só que aí nesse processo também tem uma coisa interessante. Por isso quando o pastor fala que foi todo um processo para condicionar ele a chegar àquele momento, ele também foi esquecido pelo copeiro. Ele também, e todo esse momento... Ele viveu muita coisa para no final ali... Já tá com o coração amaciado. Para resolver com o mal. Amaciado mesmo. Ele viveu muito o processo foi de injustiçado, preso, esqueci. Lá vai de novo. Eu acho que... Não perca não, raciocínio, mas diante das dificuldades, diante das injustiças, diante de uma vida
cheia de tribulações. Eu vou usar um linguajar bem evangeliquez. Vida atribulada. Quanto mais eu... Será que o sentimento de justiça ia trazer paz pro coração dele? Tinha ficado lá na primeira acusação. Então, quando ele chega ali naquele momento, certamente ele tinha maturidade para olhar e falar assim: se eu tratar com o mal, se eu pagar olho por olho, dente por dente, que era a cultura judaica, eu talvez não tenha paz no meu coração. Ali foi uma decisão dele. Foi uma decisão. É uma decisão nossa. Uma decisão nossa. Não há uma... Diz que não existe a pergunta besta. Ele tinha todos os fatores para considerar. Mas ele entendia também. E culturalmente também, né? Culturalmente também. Os irmãos, até então, deviam a ele isso. Ele não devia perdão aos irmãos. Culturalmente, não. E aí tem uma coisa interessante que me lembrei agora. O nome do primeiro filho de José é Manassés, né? Sim. Que me fez esquecer. Fez perder. Ou seja, Deixei pra lá. Mas ali era um coração de crente ali, né? A marca de quem... Ou seja, talvez o exercício contínuo para não deixar um dia subir. Acho porque todo o propósito que Deus tinha para a história passava por esse coração. Não, Deus não tinha levantado ele, não. Tá entendendo? Verdade. Todo o processo dessa história passava por isso. Na verdade, durante toda a história, qualquer um corria risco, né? Aí houve uma decisão. Sempre houve uma decisão. No caso do pai dele também, né? Jacó decidiu. Senão ia ficar fugindo do irmão Mas ele decidiu voltar e se reconciliar com o irmão, correndo risco de morrer. E esse povo não tinha nem ainda o conhecimento do perdão de Deus. Exatamente. Diferente de Davi. Até então. Davi viveu um perdão de Deus. É tanto que ele vai chegar no final e vai falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, meu Deus. Esse povo não precisou ter acesso a uma literatura. Até então não tinha uma... Não, o livro de Jó é uma coisa interessante, porque acho que a gente que é mais na nossa cultura, né? Mais ligado às pessoas, a gente não é tão frio como os europeus nos contatos, mas Jó estava lá, eu acho que a única pessoa que ele esperava eram os amigos, né? Porque amigo é amigo, não era conhecido, colegas, pessoas da igreja que foi visitar, não era a comissão de visita que foi visitar ele, eram os amigos de Jó. E não teve nenhum que trouxe uma palavra boa. Que nem o de Jó, vou dizer uma coisa. E aí, o texto sagrado diz que a situação dele muda quando ele vai orar pelos amigos. Porque se fosse hoje, meu amigo, olha, esses amigos não vêm nem à minha porta mais, porque traz um peso daquele. O cara já está passando por uma dificuldade grande. E ainda orar para abençoar aquelas vidas. E o texto sagrado diz que a sorte de Jó mudou naquele momento, a partir daquele momento, né, de orar pelos amigos. Então, assim, essa parte do perdão, do deixar ir, do liberar, vai muito mais além do que abrir a boca e dizer, tá desculpado. Isso não se torna uma hipocrisia também, porque é uma mudança eu não posso nem orar o Pai Nosso se eu não consigo perdoar. Porque tá bem explícito para nós. É uma mudança de rota. Perdoe as minhas ofensas, Senhor. Perdoe, Senhor. A gente ofere o Senhor no nosso dia a dia. Perdoe essas ofensas, Senhor, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Ou seja, traz castigo para mim, porque eu quero matar aquele miserável. E você vê, é uma oração. A oração do Pai Nosso é o beabá, né? É o básico. Do básico. É o Pai Nosso. Eu já me colocando numa posição de filho. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Numa posição de filho e reconhecendo cada ponto. E essa do perdão, ela é uma chave nesses versos. Porque Jesus está gerando ali totalmente esse coração perdoador. Gente, eu acho que muitas coisas seriam mais absorvidas com mais tranquilidade na humanidade com o perdão. Pastor, a gente falou muito aqui em quase todas as situações de liberar o perdão ao próximo. O próximo, assim, fora de você. Mas nos dias atuais, numa sociedade tão doente, com tanta situação
psicossomática, né? Pessoas sentindo dores da alma. A gente costuma conversar e dizer o seguinte: quando alguém tem algum problema de dor nos ossos, vai no ortopedista, né? Pessoas com dor, vai lá no seu médico específico. Mas com a dor na alma, onde é que essa pessoa vai? Não é? A gente sabe que o caminho é Jesus. Mas o senhor, no seu meio de convivência com tanta gente, né, sendo pastor, o senhor consegue identificar, ainda é comum encontrar pessoas no meio da fé que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que não conseguem se perdoar? Muitos. Plantão psicanalista e psicólogo da igreja, varão, tá cheio. Muita gente tentando achar esse caminho. E graças a Deus que a gente tem bons profissionais, né? Que biblicamente traz a vertente profissional na luz da palavra. Sim. Mas tem muitas pessoas que carregam ainda. Porque é aquilo que a gente está falando desde o início. O perdão não é sobre o que a outra pessoa vai sentir. Se a outra pessoa vai gostar, se a outra pessoa não vai gostar, se a outra pessoa vai chorar, se a outra pessoa vai debochar. Não, é sobre eu. É sobre mim. Eu resolvi viver diferente, não carregar isso. Mas tem muitas pessoas ainda. Você acha que é mais difícil perdoar o próximo ou perdoar a si mesmo, pastor? Perdoar o próximo. Porque o a si mesmo trata de mim. Então, a gente tem a falsa cultura de achar que nós resolvemos as nossas situações. Mas, de fato, quando eu me perdoo, será que eu estou mesmo resolvendo essa... Se eu estou me perdoando mesmo? Ou me justificando? Justificando, isso aí que eu ia falar, justificando. Ofusca. Então existe o assim mesmo, às vezes não é o coração que está falando. Sou eu mesmo que estou falando e tô. Então me arrumando a desculpa. Não, eu me perdoo aqui. Tô bem, tô resolvido. Não é genuíno. E nem sempre tá. Então, pessoas que não conseguem romper justamente porque carrega dentro de si o não perdão. O não perdão. Tem um livro apologético falando exatamente sobre isso. Fala que o caminho do homem ao inferno não é o tobogã, que eu particularmente cresci imaginando isso. A gente tá indo, se escorregou para ficar no inferno, já era. Ainda tem gente empurrando, né? Tá lá no inferno, ainda tem gente empurrando. Esse tobogã. Só que aí eu li esse livro e aí eu achei interessante, porque na visão desse escritor ele diz que o caminho para o inferno é a rejeição do perdão de Deus. Ou seja, você vai caminhando na prática do pecado, dizendo: eu não quero perdão, eu não quero essa graça, não é para mim, eu não mereço. E aí você vai, quando pensa que não, vai como num lodo ou numa lama movediça, e vai indo até você não conseguir mais se salvar. Nós carregamos no nosso coração aquilo que o Senhor deixou para nós como ensinamento sobre perdoar. Vamos perdoar, vamos trazer isso para os nossos dias. Agora, observe só, pense só, como é o coração, vamos fazer uma análise aqui, de como é o coração de uma pessoa que carrega isso. Como é o dia a dia disso? Pela graça de Jesus, nós estamos aqui e eu creio que nós carregamos um coração perdoador. Nós entendemos o princípio. Agora pense numa pessoa aqui que não consegue. Você que está me assistindo em casa, você deve estar pensando aí sobre perdão. Como é o dia? Como é o seu coração? Como é conviver, cara, com um alfinete o tempo todo incomodando você? Rapaz. É por isso que quando Jesus fala sobre essa infinidade do perdão, Jesus nada mais está dizendo assim: vocês vão encontrar paz nisso. Para a convivência social daquela época, gente, vocês vão encontrar paz nisso. Considerem isso como uma prioridade. Considere isso como um dado infinito. Não é 3, não é 7. Considere isso como infinito para que vocês tenham paz no coração. É isso que Jesus está falando ali. E é por isso que ele vai narrar a história do rei que perdoou. Porque a paz que o conservo, a dívida dele era pequena em relação ao que o servo tinha, e o servo não perdoou, cara. Olha a falta de paz nisso aí. Aí no final ele vai falar: ele foi jogado aos
Tormentadores. Os torturadores, tormentadores, que pegou e ficou ali, ó. É isso, é a perturbação, cara. De você não conseguir liberar, de você não perdoar e carregar uma perturbação até o momento que você entender que você não merecia o perdão de Deus e Deus te deu ele, e que você precisa caminhar na mesma linha para você ter paz no seu coração. Sem sair do tema, mas passeando aqui por algo que eu julgo ser importante dentro desse tema. Pastor, quando eu não perdoo, eu consigo, eu queria que o senhor nos posicionasse acerca disso. Quando eu não perdoo, eu consigo desfrutar da graça, porque a graça é algo que chega na nossa vida como algo imerecido. Nós não merecíamos. Não merecemos. Quando eu não perdoo, a palavra afirma que Deus, não com essas palavras, mas é uma visão lógica. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Porque eu não desfruto disso. O perdão diz respeito a mim. Sim. E a palavra que a gente leu aqui diz isso. Então, quando eu não perdoo, eu tenho dificuldade de receber o que a gente entende como graça. Eu vou resumir numa frase. Eu não vivo a plenitude do que Deus tem para mim. Eu recebo, obviamente. Reconheço. É graça. Desculpa, mas a graça, ela invade a minha vida, mesmo eu não estando numa condição... Mas você tem Não invade, mas alcança. Você aceita ou não. Mas você tem... é isso que eu estou dizendo. Você tem o seu posicionamento. A conveniência dela chegar até a mim. Então, quando eu recebo, mas eu ainda carrego no meu coração esses pontos, eu não vivo a plenitude daquilo que Deus tem liberado sobre a minha vida. Eu recebi a graça, estou salvo, estou vivendo, mas não vivo a plenitude, não vivo... Porque eu não consigo liberar o perdão, eu não consigo automaticamente ter acesso. Um coração que não perdoa, um coração, como o irmão colocou muito bem aqui, eu tô gostando aqui da interação com o irmão. Um coração que não desfruta do perdão, ele vive amargurado, ponto. Vive aprisionado, vamos falar aprisionado. Aprisionado, que é pior ainda, vive preso. Ele consegue assimilar um presente de Deus, que foi essa graça, que foi o próprio Filho. Ele consegue desfrutar disso na sua plenitude. Ou ele vai ter que se posicionar nisso, Arão, ou ele vai cair naquele verso. Se você não consegue perdoar, você não vai conseguir receber o seu perdão. Se você não consegue... Sim, até porque ele não entende o que é perdão, então ele não aceita o perdão de Cristo. Ele acha que ele tem que pagar o preço também. Tipo assim, eu tenho que fazer por onde? É aquele significado de vingança que a gente estava falando. Tem muita gente que carrega isso no coração dentro da própria igreja. Está dentro da igreja, aceitou Jesus, está lá firme, 20 anos de crente, mas já ouviu falar isso muito? As contendas entre as irmãs do ciclo de oração. Tem. Os belzinhos entre uns pastores e outro. Isso tudo aí é um cenário de roubo de paz. Mal resolvido. Porque, vamos resumir, existe céu para duas pessoas? Existe céu para mim? Existe um céu para... Não, peraí. Então, a plenitude é isso. Como é que eu vou alcançar isso se eu não... Ele não vive no reino, não sabe o que é o reino. Não sei o que é o reino. É interessante. Vai muito mais além, né? O posicionamento disso é muito forte. Eu tenho uma certa preocupação da gente dar um diagnóstico pragmático ou pessimista acerca de tudo isso, mas o perdão, ele vai liberar, ele vai fazer você romper em áreas que te aprisionam. E a falta dele, me corrija se esse posicionamento for extremista, mas a falta dele vai te permitir estar em um lugar, viver ali, permanecer ali, mas não desfrutar de algo. Sem receber. Imagina só. A plenitude. O que para nós traz alegria? A alegria da nossa salvação. A alegria de fazermos parte. A alegria de vivermos isso. Como é que eu vivo essa alegria se eu não consigo perdoar você? Dentro do mesmo ambiente. Como é que eu tô dentro... Vamos falar disso. Vamos falar de igreja. Como é que eu tô dentro de um ambiente de igreja e eu não consigo
caminhar com você porque eu tenho algo contra você? Como é que eu vou alcançar uma plenitude do céu sobre a minha vida se eu não... É difícil de viver a fé daquele que você não vive, né? Porque se o princípio da fé é o perdão de Cristo pelos nossos pecados, eu não consigo entender que isso também reflete nos meus relacionamentos, é uma hipocrisia que o mundo lá fora vê. Colossenses 3,13 vai dizer assim: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. O que é interessante nesses versos, que sempre vai terminar assim, ó, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Sempre. A maioria das vezes que você vê um verso sobre perdão no Novo Testamento, você vai encontrar o complemento do verso desse jeito: perdoe como o Senhor lhe perdoou. Olha o que Paulo está dizendo: suportem uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem. Suportem. Abra o coração, viva liberto disso. Porque Deus te perdoou. Você não precisa viver. Meu Deus, é maravilhoso. Amém. Pastor, como eu disse, isso também chega a ser preocupante. É preocupante, porque para a gente não encerrar aqui trazendo uma mensagem de peso. Sim. Então, há uma solução, há um caminho é Jesus. Há um posicionamento que deve ser tomado. Me corrija se eu falar besteira. Há uma decisão. E me corrija. Só abrindo um parênteses, sempre lembrando que isso se remete a mim. Sim. Não é o próximo. Porque tem gente que tá esperando o outro vir. Esqueça isso. Alguém já isso. se lambendo, dizendo: tá vendo? Essa palavra é pra mim. Vou falar Tá vendo? Fulano tinha que estar ouvindo essa mensagem. Não. É pra você. É eu. É você. Não é a outra pessoa. Isso é muito importante, porque justamente para a gente tirar até o peso. Não terceirizar. Não terceirizar. É justamente eu tenho que fazer a minha análise e eu tenho que me posicionar. Porque isso se remete a mim. É o meu coração. Eu não carrego o coração do outro, eu carrego o meu. Sim. É o que fala sobre o meu coração. Que a igreja, no modo geral, que o homem, né? A gente vamos falar só da igreja como um corpo, mas que o homem encontre dentro de si essa decisão de perdoar e ser perdoado. É assim, pastor? É isso aí. O melhor dessa boa notícia, né? O melhor da boa notícia é que, além de ter o caminho a ser trilhado, mas possa ser que alguém em casa diga: mas o meu coração não consegue, eu não consigo tomar essa decisão. O texto diz que o Senhor, Ele muda esse coração. Muda. Ele muda esse coração de pedra e coloca um de carne. Vá para a oração. É isso. Oração. Porque quando a gente fala de perdão, parece que tem que ter exposição. Não tem. Você viu aqui o verso. Quando você estiver orando, se você tiver algo... Não é quando você estiver cantando, né? Não é quando você estiver chorando. Quando você estiver no meio da sua família, não. Ah, não, eu tenho que resolver agora no meio de todo mundo. Não, é quando você estiver orando. Se o seu coração carrega algo, libere isso para que você alcance um perdão dos céus. Olha aí. Não tem complicação para isso. É só perdoar. Só perdoar. Está disponível, né? Está disponível. Eu só me lembro da passagem lá do filho pródigo. Tá tudo disponível, você não quer usufruir, vai queixar por causa de um bezerro. Tá tudo aqui. É porque quer burocratizar a coisa. Quer achar que precisa fazer muita coisa e não é, mano. O ensinamento é muito... Isso é no seu íntimo, é o seu secreto, é o seu particular, sua portinha fechada, seu joelho dobrado. Já está disponível. Ali Deus já está te justificando. Se Ele encontrar sinceridade no seu coração, Ele está te justificando. E interessante, você falou sobre o filho pródigo, para a gente só pontuar aqui. O que ficou também tinha uma crise de identidade muito grande. Ele precisava se perdoar, né? Perdoar o irmão. E se perdoar também. Tudo, né? Ele não desfrutava de ser filho. Ele não desfrutava. Ele pediu ao pai algo que ele tinha acesso. Eu tinha um ressentimento no meu coração, antes, de que, tipo assim... isso aí o Senhor vai resolver. A fé e justiça por mim. Eu vou ver a pessoa pagar o que está fazendo. A gente vê isso hoje, muitas pessoas falam. Só que eu não tenho que olhar para o que vai acontecer com o meu próximo.
nós temos que olhar para nós, liberando isso e abençoando. Eu via isso muito e eu trazia isso pro meu coração, porque isso, às vezes isso é até um ensinamento, sabe? Às vezes não, com certeza. Às vezes tem uns pontos bíblicos de algumas pessoas aí que leva você a considerar isso. E olha para você ver. Liberar o perdão é totalmente você não se preocupar com nada disso. Se a pessoa vai receber a lei da semeadura, porque ela plantou algo e vai colher, isso se trata de Deus e ela. Não se trata do meu respeito. Não, Deus vai... fui traído. Deus vai pegar agora, eu vou ver as mãos de Deus. Aí Deus pega e levanta a pessoa como um pastor. E para ser o seu pai. Então, isso que não pode acontecer também. As pessoas levam isso para um lado e é verdade. Não, eu vou ver que Deus vai destruir tudo. Aí Deus pega e levanta o cara como um pastor. Aí teu coração, que já é completamente ferido, fica com raiva de Deus ainda. Então, olha a essência disso. Tá? Eu lembrei de um texto aqui que só falou isso aí, é interessante. Provérbios 27, 17 diz assim: como o ferro afia outro ferro, assim um amigo afia o outro. Então, assim, o exercício do perdão é diário. Diário. A minha esposa me perdoa toda hora. Vamos entrar nesse perdão com relação à esposa. Isso é sério. Aí esse tema fica polêmico. Perdoa, creio. Perdoa, mulher. Pastor, eu queria louvar a Deus pela sua vida. Amém. A gente brinca sempre aqui que o horário, o relógio é crente. Ele é meu, então ele é crente. Já passou rápido. Mas, antes de tudo, eu queria ainda fazer uma brincadeira, que o senhor é um bate e volta, a gente fala aqui uma palavra. Sim. E antes do senhor fazer algumas considerações e falar algo que o senhor tem colocado no seu coração, eu queria fazer essa brincadeira. O que é que lhe arremete essa palavra que a gente vai dizer? Pode ser assim? Sim. Como um bom mineiro, né? A gente hoje desfruta de algo especial. Essa mesa ela foi muito esperada. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus. Da última vez Coração que a gente grato. tentou, não deu certo por conta... A gente estava até olhando aqui nas conversas, só teve um problema médico na época. Hérnia de disco. E agora um princípiozinho de pneumonia. Misericórdia. Estão levando do inimigo. eu digo, o programa é da mesa, né? Da maca. Mas feliz demais, aprovar o Senhor nos dar esse momento. Amém, glória a Deus. Então, pastor, assim, diante de tudo isso que foi dito, o que é que vem ao seu coração quando o senhor escuta a palavra arrebatamento? Varão. Arrebatamento chega... Sabe o que é você sentir saudade num lugar que você ainda não foi? Os meus dias... Tá aí, varão, nisso aí. É aguardado, com meu coração aguarda isso, como... Falava com a minha esposa ontem, ela até tava brincando. Falei assim, filha, você dá uma vontade que Jesus voltasse hoje. Ela tá querendo morrer? Eu falei, não, filha, eu tô querendo que Jesus volte. Porque, varão, o céu deve ser algo maravilhoso. Então, arrebatamento para mim é algo que pulsa no coração. Tenho ansiedade por isso. Pastor, e a palavra que tanto foi falada hoje, quando o senhor ouve a palavra perdão, o que vem na sua mente? Ser cristão. Verdadeiramente valorizar o que Jesus ensinou. E de tantos ensinamentos, o perdão está lá. Pastor, o senhor falou sobre arrebatamento e eu fico pensando, quando o senhor chegar no céu, o que é que o senhor pensa que o senhor faria? Cheguei no céu, e agora faço o quê? Varão. Cara, eu quero abraçar Jesus. Isso aí eu não... Primeira coisa, eu quero dar um abraço nele. E olhar e falar assim, Senhor, se não fosse o Senhor, naquele dia, naquele momento, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Os céus... O que Jesus faz por nós, fez por nós, e a gente vive isso.
o nosso coração, cara. Jesus é maravilhoso demais. Varão, um minuto. Eu tive de tudo nessa vida. Tive várias riquezas. Fui um homem muito próspero, muito próximo. Jesus literalmente me arrancou tudo. E se você olhar para mim hoje e falar assim, você quer tudo de volta e viver o que você vivia, varão, eu não abro mão. Não abro mão. Eu carrego isso como uma essência no meu coração. Jesus me fez viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido. E por isso que quando eu chegar lá, coração, isso depois que você vive experiência com Deus, o seu coração só clama por Maranata. Ora vem. Amém, pastor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos juntos aqui à mesa. Amém. Né, de ter o senhor sentado aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus e trazendo ensinamento e uma esperança para muita gente que está ouvindo em casa. Então, diante dessas câmeras aqui, o que o senhor poderia trazer para essas pessoas que estão hoje assistindo, né? Seja lá qual o horário que vai para o YouTube, né? Mas as palavras que o senhor gostaria de trazer, fazendo esse fechamento, aquilo que Deus colocou no teu coração. Para você que ainda não confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, dê a Ele essa oportunidade. Não é uma historinha qualquer, é uma verdade. Ele é verdadeiramente o caminho. É a vida. Para todos nós, eu sou uma prova viva que experimentei desse amor. Perdido, no fundo do poço, o Senhor me resgatou, me abraçou. E eu posso te dizer com toda convicção, se você precisa de algo hoje, você precisa de Jesus. Somente Ele pode preencher qualquer vazio na alma, no coração da gente. Amém. Glória a Deus. Pastor, você tem mais algo a falar? Trouxe para vocês aqui 2 presentes. Pastor Rodrigo Bela Guarda. Eita, glória. Esse livro abençoado dele aqui. Vocês já conhecem o Pastor Rodrigo, né? Então eu trouxe para vocês um presentinho do Pastor Rodrigo. Muito obrigado. Falei, pastor, vou estar no podcast hoje, queria levar um livro, trata sobre evangelismo. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, em algum momento a gente quer estar na mesa aqui com ele e desfrutar também daquilo. Um dos nossos maiores missionários no estado, homem de Deus, amigo, mandar um beijão para ele aí. Trouxe esse presente para vocês. É um guia prático de evangelismo aí, coisa linda mesmo, que foi gerado no coração de Deus e o Rodrigo só fez escrever. Assinou só, não só assinou pro papai. Pastor, a gente tem uma cultura de... É que nem um vinil, aqui tem a parte A e tem a parte B. Vamos deixar aberta aqui a parte B. Vamos embora. Eu penso que no momento oportuno, se o senhor aceitar novamente vamos esse estar convite, aqui em nome de Jesus. Eu estava pensando que no próximo a gente pode trazer um tema sobre herança. Brincadeira. Só não trazendo o miserável de Renato para essa mesa. Herança. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida e continue abençoando. Muito feliz. Eu que agradeço pelo convite. Falar sobre Jesus, falar sobre perdão, falar sobre tudo isso aqui é algo gratificante e vamos para cima, até a eternidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que participou aqui ao vivo, né? Mas também não deixa de participar lá. De repente você está assistindo agora pela primeira vez no YouTube gravado. Faz teu comentário que no próximo episódio a gente traz aqui, né? Então, aquele velho convite, compartilhe isso aqui para alguém, para que ele também seja abençoado, que essa mensagem chegue ao coração, né? Vai lá, compartilha, dá o like, se inscreve no canal e seja você também canal de bênçãos, né? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo Na Mesa Podcast. Um grande abraço. Amém.